Saudações, pessoas. Então, olha só, vamos falar um pouquinho sobre geografia das indústrias, tá? Então, a gente tem um mapa aqui que mostra os principais polos industriais do mundo. E um destaque, né? A gente tem que sempre lembrar, para esse verde aqui, a gente tem lá, né? A primeira revolução industrial, então, acontece na Inglaterra. A partir de então, aí no século XIX, a revolução industrial se espalha, né? Sai da Europa e vai para outros continentes. Então, em verde, a gente tem aqui as principais, as primeiras áreas industriais, né, os polos industriais antigos aqui, finalzinho do século XVIII, século XIX, então a gente vai ter a Europa, praticamente toda a Europa ocidental, os Estados Unidos, aí um destaque para os grandes lagos aqui, a origem, né, da industrialização nos Estados Unidos, no Nordeste dos Estados Unidos, a própria Rússia, né, o Japão e a Austrália. Vejam só, então esses verdinhos aqui são os primeiros, os polos industriais mais antigos do mundo. O rosa, esse rosa claro, aqui a gente tem, né, os polos emergentes. Olha só, final do século XX e no século XXI. O destaque, galera, China e Índia. Então, aqui, ó, são países que têm um crescimento industrial acelerado. Logo, logo a gente vai falar da China, né, que é a grande fábrica do mundo. E em amarelo, em laranja aqui, né, a gente vai ter então os polos emergentes, polos secundários. Então vocês podem ver que estão relacionados aí, né, aos países periféricos do capitalismo central. Então a gente vai ter olha só, na América, no continente americano, além dos Estados Unidos e Canadá, México, Brasil e Argentina, certo? Então olha só, os países emergentes aí latino-americanos, México, Brasil e Argentina, que são países que têm, né, um parque industrial bem forte, assim. Se nós pegarmos a África, grande desigualdade no continente africano, então a gente tem a África do Sul, né, com um grande polo industrial. Ao norte da África a gente vai ter o Egito, a Tunísia e o Marrocos, certo? Depois o Oriente Médio, né, Turquia, Europa Oriental. Então olha só, esses são as grandes áreas industriais no mundo, gente, tá? Então o destaque para a América Latina, a gente vai ter México, Brasil e Argentina, pessoas, tá? Então se liguem nisso aí, importantes polos industriais do planeta. Então, olha só, isso aqui é uma característica bem importante, ó. Nos países desenvolvidos, a contribuição do comércio, ou seja, o setor terciário da economia, em média, é 75% do PIB, ó. Cara, embora a indústria seja importante, né? Ela não é o que representa a maior percentagem do PIB dessas nações, muito menos países subdesenvolvidos também, como é o caso do Brasil, tá? Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, nos Estados Unidos, por exemplo, segundo o Banco Mundial em 2014, o comércio e os serviços contribuem com 78% do PIB dos Estados Unidos, tá? A indústria com 21%, né? E a agropecuária é 1%. Então se fala muito da agropecuária, mas a agropecuária na participação do PIB, galera, a participação é bem pequena, certo? Na maior parte dos países do mundo, principalmente aqueles que a gente viu no mapa ali. Na África elas têm, né? Em algumas nações a agropecuária tem um papel mais significativo. Mas nos países desenvolvidos, nos países emergentes, né, da periferia do sistema capitalista, a agropecuária tem uma baixa participação no PIB, né, no produto interno bruto dessas nações, tá? Agora, em relação à classificação da atividade industrial, olha só, a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, o CNAE, né, no Brasil, ela divide as indústrias em duas grandes categorias, tá? Indústrias extrativas, tá, organizadas em 5 setores, por exemplo, petróleo, gás natural, né, extração de minerais metálicos, né, madeira, por exemplo, celulose. E as indústrias de transformação, tá? Distribuída aí em 24 setores, por exemplo, fabricação de produtos alimentícios, equipamentos, químicas, tá? Então, no Brasil a gente vai dividir então assim algumas categorias, duas grandes categorias, as indústrias extrativas e as indústrias de transformação. Os tipos de indústria, olha só, germinativas a gente já tem uma ideia, né? São aquelas indústrias que elas fomentam o aparecimento de outras indústrias. Por exemplo, a petroquímica. As indústrias de ponta são aquelas indústrias mais dinâmicas, que têm bastante, né, investimento em tecnologia. Por exemplo, bioquímica, né, automobilística, essas são indústrias de ponta, né? Por exemplo, aí a gente está falando de Covid-19, aí, da produção de vacinas no mundo inteiro, certo? São indústrias de ponta. Segundo a tecnologia, elas podem ser tradicionais, certo? Estão relacionadas lá à primeira revolução industrial, certo? São aquelas empresas muito associadas, então, à extração, né? As indústrias pesadas, elas dependem de ficar próxima das matérias-primas. E as dinâmicas, que são aquelas ligadas, então, ao investimento, né, de capital e tecnologia, certo? Então, o intensivo no uso dessas indústrias é tecnologia e capital e menos trabalho. Segundo a aplicação de recursos ou fatores, olha só, elas podem ser de capital intensivas, né?
por exemplo, informática, que aplicam muita pesquisa, né, muita grana em pesquisa, e trabalho intensiva, por exemplo, que, né, demanda mais trabalho, né, trabalho mesmo, assim, emprega um grande número de pessoas. Por exemplo, a indústria têxtil, tá? A indústria têxtil seria trabalho intensiva. A indústria informática, por exemplo, capital intensiva. A crise das indústrias, né? Então, isso no mundo inteiro, a gente vai ter a crise do capitalismo ali em 2008, né? A crise do subprime, uma grande crise do capitalismo no início do século XXI. Isso vai afetar a atividade industrial no mundo. A gente pode ver que no Brasil, os indicadores ali de 2000 a 2014, o marco é 2008, olha só, quando a gente vai para 2009, todas as atividades industriais elas caem drasticamente, então elas vão ser negativas aqui nessa década, ó. Então, é um fator bem importante, assim. Desde então, o Brasil tem enfrentado dificuldades, certo? Para reativar o seu setor industrial. Um problema sério aí que atrasa, né, o desenvolvimento do país. As indústrias de bens intermediários, que é uma outra divisão que a gente vai ter, olha só. As indústrias de bens intermediários ou indústrias pesadas, que são aquelas extrativas, né? Por exemplo, siderurgia, petroquímica, celulose, cimento. Elas geralmente dependem de fatores locacionais, estarem próximas às fontes de energia ou às fontes de matéria-prima. As indústrias de bens de capital são aquelas que vão pegar o que essas indústrias aqui pesadas, né, produzem e vão transformar, criar, produzir novas máquinas que serão utilizadas por outras atividades industriais. Por exemplo, máquinas e equipamentos para a indústria em geral, agricultura, transporte, né, geração de energia, tá? Então essas são as indústrias, né, literalmente que transformam o que é produzido pelas indústrias pesadas e produzem novas máquinas que vão equipar outras indústrias. E as indústrias de bens de consumo, são as indústrias leves, são aquelas que nos afetam diretamente, que chegam até nós, né? Quando a gente mais percebe o processo produtivo industrial, são as indústrias de bens de consumo, as indústrias leves. Então elas podem ser não duráveis, como os alimentos, remédios, né, bebidas, semiduráveis, né, vestuário em geral, certo? Calçados vão durar um determinado tempo, e as duráveis, né, que tem um tempo mais longo, assim, que a gente vai usar mais, por exemplo, automobilística, eletroeletrônico, tá? E aí chegando até o mercado consumidor, né? As lojas, supermercados, distribuição, e-commerce hoje em dia, né? Muito difundido aí depois da pandemia de Covid-19, tá? Aqui a gente tem um gráfico bem interessante, ó. Países mais industrializados 2005 a 2013, pessoas, ó. Vamos dar uma olhada nos dois primeiros aqui. Se a gente pegar os Estados Unidos, então lá em 2005, a produção mundial, né, o valor da produção industrial mundial, então olha aqui, um de cada 4 produtos produzidos no mundo vinham dos Estados Unidos. Agora, em 2013, já um para cada 5, olha aqui, 19,39%. Houve um decréscimo na produção industrial dos Estados Unidos. E se a gente olhar a China, por exemplo, lá em 2005 era 9,8% dos produtos industrializados mundiais. Praticamente dobra pessoas aqui, ó, para 2013, olha só, 17,5. Então, a China, lembrem-se bem, a fábrica do mundo, certo? É a que mais tem maior dinamismo na atividade industrial hoje, é a indústria chinesa, tá? Então, logo, logo, certamente ela vai superar os Estados Unidos aqui em produção industrial. Se já não superou, tá? Então, esse aqui é um dado importante, ó. Bom, aqui a gente tem os principais parques tecnológicos, né? Os tecnopolos, então, tecnologia de ponta, informática, né? Pesquisa e desenvolvimento, muito investimento de capital. Praticamente a gente vai ter concentrado aqui, então, no norte, né? Global, aqui no mundo desenvolvido, certo? Então, a gente vai ter lá nos Estados Unidos, praticamente, né? Na costa oeste dos Estados Unidos, aqui o Silicon Valley, né? Depois aqui a indústria aeroespacial mais ao sul, mas também a gente tem importantes tecnopolos aqui no Nordeste dos Estados Unidos, próximo de Nova York. A Europa, aqui a centro-ocidental, a gente pode ver, né, então, a grande concentração de tecnopolos, tá? Alguma coisa no Oriente Médio, Índia, China, Japão, Austrália. E no Brasil a gente tem ali, aparece nessas marcas em duas regiões aqui, bem caracterizado na região sudeste, né? Então tá associado ali São José dos Campos, tá? E a Unicamp, por exemplo, lá que tem um tecnopolo bem importante. Embora no Rio Grande do Sul também, em Porto Alegre, tem o Tecnopuc, tá? Que é um tecnopolo também. No Recife a gente vai ter um tecnopolo de uma certa importância. Em nível regional tem bastante importância. Mas quando a gente faz um mapa de projeção mundial, esses são os principais
áreas de desenvolvimento, de pesquisa e tecnologia no mundo, ou chamados parques tecnológicos ou tecnopolos, tá? Então aí a referência bibliográfica que a gente utilizou para fazer esse vídeo, né? O João Carlos Moreira e o João Carlos e o Eustáquio de Sene, né, galera? Então lá o livro lá, Geografia Geral do Brasil, Espaço Geográfico e Globalização, certo? Em breve a gente vai fazer mais alguns vídeos, né, sobre temas geográficos aí. Fraterno abraço e até a próxima.